Olá, bom dia. Eu me chamo Larissa Oliveira Alves e o meu grupo ele é composto pela Maria Eduarda Zanquita, pela Adriele Rosa, pela Jéssica Nunes e pela Alessandra Carvalho. E o nosso grupo tem como tema a hepatite infecciosa canina. Mas antes de dar início à introdução do nosso tema, nesse próximo slide eu resolvi nos apresentar. Então eu coloquei uma foto de cada uma de nós, que como sabemos já estamos de quarentena há 84 anos. E também sabemos que vocês professores possuem bastantes alunos. Então assim acaba dificultando lembrar com clareza de cada um de nós. Bom, então, essa sou eu, Alessandra, Adriele, Jéssica, Maria Eduarda, Laboratório de Citologia, nosso lindo Hospital Veterinário, Laboratório de Anatomia e Fazenda Escola. Enfim, dando início ao nosso tema, a hepatite infecciosa canina, que também é conhecida como a doença de Hubert, é considerada uma doença altamente contagiosa, e o órgão que é mais afetado por ela são os fígados dos cachorros, pois ela possui consequências muito sérias. Essa enfermidade ela é causada pelo adenovírus canino de tipo 1. Assim como a maioria de todas as doenças que podem afetar várias idades desses animais, como a hepatite infecciosa canina também não é diferente. Ela pode sim se manifestar em várias idades, mas sendo mais comum em cães filhotes, com menos de 1 ano de idade. Vale ressaltar que os sintomas da hepatite infecciosa canina muitas vezes acabam sendo confundidos com os sintomas da sinomose. Aqui eu coloquei algumas formas de manifestação da doença. E nesse quadro aqui, eu citei que as formas de manifestação podem ocorrer pela intensidade do grau e também pelos sintomas da doença, que são divididos em 3 formas ou graus, que são a subclínica, que é a forma menos preocupante, pois é quando o animal não apresenta nenhum sintoma. A forma aguda, que é a forma que exige mais preocupação do que a forma subclínica, pois os sintomas acabam sendo bem aparentes, como vômitos, febre, diarreias, que podem durar de 5 a 7 dias, e nessa fase é essencial o acompanhamento veterinário. E a fase hiperaguda, que é a forma mais grave da doença, é uma fase bem agressiva, pois ela não se manifesta de modo muito veloz, mas na maioria das vezes não dá tempo nem de fechar o diagnóstico. O sistema nervoso do animal acaba sendo afetado, e são nesses sintomas que passam a ser confundidos com o sintoma da sinomose. Aqui eu coloquei um pouco dos sintomas. Como já citei, a hepatite infecciosa canina ela tem como órgão-alvo os fígados dos cães, e nós sabemos da grande importância que é esse órgão para a vida e a saúde do animal. Os sintomas mais severos costumam aparecer na forma bem mais aguda da doença, que são através de como febre, dor abdominal, sede intensa, sangramentos em diversos lugares, anorexia, apatia, dependendo do quadro também dificuldade a urinar, pois o animal acaba tendo dificuldade em se locomover. Então aqui eu resolvi colocar uma tabelinha de vacinação para mostrar que o grau de idade que esses animais podem ser afetados são sempre nas primeiras semanas de vida, de 6 a 8 semanas, além de prevenir várias outras doenças, que sendo uma delas a mais grave é a hepatite infecciosa canina. A tabela de vacinação mostra bem vários tipos de doença e os tipos de vacina que esses animais devem receber. Aqui são algumas imagens clínicas da hepatite infecciosa canina. Aqui podemos ver nessa primeira imagem a mucosa de um animal, com a coloração completamente diferente do que o normal. Um dos sinais bem notáveis da hepatite em alguns casos também podem se ver nos olhos dos cães, que são nas vistas, criando um tipo de uma película bem na vista desses animais. E nessa terceira foto aqui é um cão já na fase aguda, aquela fase que existe mais preocupação, que necessita do atendimento veterinário com urgência, que é quando a diarreia já está presente com sangue. Na foto, o relato diz que era uma diarreia com cheiro forte, possuindo muito sangue e um odor bem fértil. E o animal veio a óbito dias depois pela falta da continuidade no tratamento. Então essa foi um pouco da minha parte, um pouco sobre a introdução da hepatite infecciosa canina. Olá, bom dia pessoal, me chamo Adriele, fiquei responsável para falar sobre o tema da patogenia que acomete a hepatite infecciosa canina. Primeiramente, vamos falar sobre as vias de transmissão, pode ser tanto oronasal ou por fezes e urina. O que a gente entende é que se um animal saudável manter contato com as secreções
de um cão contaminado, seria essa uma forma de transmissão do vírus. A hepatite infecciosa canina afeta diversas partes do corpo de um cão, prejudicando inclusive o seu sistema nervoso central. Lembrando que pode se manifestar e evoluir rapidamente, levando o cachorro à morte em questão de horas em casos mais graves. O vírus irá principalmente atingir o fígado, rim, baço, pulmão e os olhos. Fígado e rins principalmente por conta da sua alta vascularização. E já entrando numa visão mais ampla do assunto, aqui estão exemplos de alguns órgãos acometidos. Nessa imagem podemos ver o fígado de um cão aumentado de volume. Aqui é um fígado apresentando padrão lobular e hemorragias na sua superfície capsular, a vesícula biliar com edema acentuado. Aqui também podemos ver uma hemorragia tímica. Agora explicando essas imagens, podemos ver o fígado, como já foi dito, porém com o seu tamanho normal, mas com a sua superfície capsular com hemorragia. Essa B é a parede da vesícula biliar distendida por edemas, serosa do intestino avermelhada com líquido escuro intraluminal, pulmões com hemorragia multifocais aqualescentes na superfície pleural, coração com hemorragias multifocais aqualescentes no epicárdio. Essa aqui é o encéfalo com hemorragias multifocais aqualescentes nas leptomeninges. E aqui posso explicar que um animal vacinado ele tem uma resposta imunicelular melhor do que aquele que não possui a vacina contra o vírus. As perguntas mais frequentes sobre a hepatite é se um animal vacinado tem predisposição. E a resposta é sim, porém as vacinas não são tão 100% eficazes, mas é bem mais difícil a contaminação do vírus. E finalmente, para evitar tudo isso, basta vacinar seu cãozinho cumprindo com a cartela de vacinação disponibilizada pelo seu veterinário. E essa foi a minha parte nesse trabalho sobre a patogenia do hepatite infecciosa canina. Eu sou Maria Eduarda Zanquita e vou falar um pouco sobre os sinais clínicos. A doença ela vai permanecer incubada durante até 7 dias. E geralmente o animal não apresenta sintomas, apenas manifestações muito leves. Então eu separei em tópicos os órgãos que irão ser mais acometidos. Começando pelo fígado, nós vamos observar uma congestão, uma necrose, principalmente em região centrolobular. Temos também uma insuficiência hepática fulminante, que é um processo não relacionado à infecção duradoura, devido à intensa replicação do dano muito rápido que o vírus causa no fígado. Ela pode evoluir em questão da imunossuficiência, culminando muitas vezes na morte súbita do animal. Relacionado diretamente pela destruição de hepatócitos, tem a decorrência de fibrose progressiva, onde o fígado vai perdendo as células parenquimatosas, os hepatócitos, as células funcionais sendo substituídas por tecido fibroso, causando assim a perda de função. E se você observar uma imagem histológica, a alta quantidade de espaço entre os hepatócitos é o dano em questão de fibrose, levando a uma insuficiência hepática. Outro órgão cometido são os olhos. A questão dos olhos não é o dano causado diretamente pelo vírus, e sim um dano causado indiretamente, principalmente de imunocomplexos. Vocês vão observar a uveíte anterior, que é o cão de olho azul, onde você tem uma formação de grande quantidade de imunocomplexo, a deposição deles em células endoteliais dos olhos, e aí você vai tendo lesão dessas células endoteliais. Além dos danos imunocomplexos, terá edema de córnea, úlcera de córnea, glaucoma e fotofobia, onde o animal perde a visão. O que vai determinar a recuperação é o status imunológico do animal.
Outro órgão bastante acometido são os rins, também em decorrência da formação de imunocomplexos. Por ser um órgão altamente vascularizado, você tem no endotélio glomerular, células que vão sofrer danos que irão causar uma perda de função renal, tendo a glomerulonefrite crônica, que vai determinar um processo de necrose. Na imagem ao lado, vocês vão observar que ambos os rins estão pálidos e a superfície capsular apresenta um aspecto irregular. As áreas esbranquiçadas são justamente áreas de fibrose. Aqui são outros sintomas que eu irei comentar, que são sintomas que podem desencadear em outras doenças. Então, para descobrir se o animal tem hepatite infecciosa canina, você deve realizar um exame de sangue. Mas aqui você vai ter febre, falta de apetite, diarreia com fezes e fezes com sangue, sangramento nasal, mucosa pálida, vômito, aumento de volume nos linfonodos e alteração neurológica. A alteração neurológica pode ser devido ao aumento de amônia, que pode levar a esses danos. Mas há situações onde você consegue diminuir esse nível alterando a dieta do animal, modificando a fluidoterapia e uma série de fatores relacionados. Meu nome é Jéssica Nunes e eu vou falar um pouco sobre as formas de apresentação da hepatite infecciosa canina. A hepatite infecciosa se apresenta em 3 graus de intensidade diferente, começando com a hepatite infecciosa canina hiperaguda, observada geralmente em animais imunossuprimidos com alta replicação viral. Esse tipo de hepatite possui danos mais severos, tem uma alta taxa de letalidade, cerca de 99%, porque todos os sintomas desse tipo de hepatite são confundidos com envenenamento por produto tóxico, sendo eles apatia, anemia, anorexia, palidez das mucosas, petequias, convulsões devido à hemorragia cerebral e até mesmo coma, onde o animal vai ter perda de peso, estar extremamente apático, pois o vírus age interferindo na ação plaquetária. Por isso, geralmente, tem-se uma alta replicação viral em um hospedeiro que tem baixa resistência, neonatos não vacinados, como por exemplo, que acabam muitas vezes não resistindo a esse tipo de hepatite. Temos também a hepatite infecciosa canina aguda, onde os sintomas são vômito, febre, diarreia e, em alguns casos, presença de sangue nas fezes e também coágulos de sangue nas fezes do animal. Os sintomas podem ser confundidos com a doença da parvovirose. E também temos a hepatite canina crônica, onde após a contaminação do vírus, o sistema imunológico do animal consegue limitar a infecção. Dessa forma, o cãozinho consegue sobreviver devido à capacidade de recuperação e regeneração do fígado. Eu me chamo Alessandra Carvalho e eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico, o tratamento e a profilaxia da hepatite infecciosa canina. Bom, o diagnóstico dessa doença é um pouco difícil de se dar, em razão ao curso agudo ou superagudo da doença, e também ela apresenta poucos sinais clínicos. Na maioria das vezes, esse vírus vai causar no animal uma infecção inaparente. Por isso, é bom se basear no histórico clínico e por exames complementares, como o hemograma, que é o exame de sangue, que vai apresentar alterações como anemia, leucocitose, diminuição de plaquetas e também vai apresentar alterações bioquímicas. O exame histopatológico também é usado e é um exame fundamental para o reconhecimento desse vírus. E também é utilizado muito a técnica de PCR, que é uma técnica altamente sensível e específica, assim podendo detectar reduzido números de cópias do DNA. O tratamento é correto sempre fazer terapia de suporte com base nos sinais clínicos do animal, como pode-se usar a fluidoterapia, com a utilização de soluções com potássio e dextrose, reposição de glicose, vitamina C, e também é muito importante usar o antibiótico para evitar complicações secundárias.
E o mais importante é sempre se atentar, né, ao protocolo das vacinas e mantê-las sempre em dia, sim, para ajudar o animal a não contrair esse tipo de vírus.